Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, faremos a leitura desse texto. Samuelzinho aí. Filipenses, capítulo 3. Acompanhe. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Isso depois que Paulo falou sobre os seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Depois disso, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, Paulo está falando isso, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, preste atenção. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, até com lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Senhor, nós lemos a tua palavra e oramos crendo que a unção vem do alto. Estudamos como se
tudo dependesse de nós, mas oramos dependendo de Ti. Fale aos nossos corações, ministra, através do Teu Espírito a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nós temos ali como tema central a supremacia de Cristo. Capítulo 1 de Filipenses. No segundo capítulo, nós temos a primazia do outro. Ok? Primazia do outro. Não olhe só para você, mas olhe para o outro. E aqui no capítulo 3, nós temos a biografia de Paulo. Vou chamar assim, vou colocar dessa forma, a biografia do apóstolo Paulo. No capítulo 3, versículo de 1 a 11, Paulo descortina o seu passado. Ele abre. Antes, porém, estava atrás das cortinas, agora ele abre o seu passado e o expõe. No versículo 12 a 16, desse mesmo capítulo 3, Paulo ele lança luz no presente. É como se ele estivesse dizendo, ó, o que me importa agora é o hoje. É o hoje, é agora. É esse momento que eu estou vivendo. E nos versículos 17 ao 21, Paulo aponta para o futuro, sem que o futuro cause nele ansiedade, sem que o futuro seja um obstáculo para o seu crescimento hoje. No passado, Paulo considerou tudo como perda. No presente, Paulo ele se apresenta como um atleta. Eu sou um atleta de Cristo, literalmente. O futuro, Paulo apresenta-se como estrangeiro. Ó, estou aqui por um tempo. Não vou permanecer aqui a vida inteira. Estou aqui de passagem, sou forasteiro. Esse é o futuro que Paulo, e como Paulo se apresenta, como estrangeiro. Hoje, se eu perguntar para você, vou perguntar, mas você responda aí para si mesmo. Há muitas pessoas que até mesmo estão servindo a Deus, estão dentro de uma igreja, estão observando princípios da palavra de Deus, estão vivendo o evangelho de Jesus Cristo genuíno, verdadeiro. E mesmo assim, trazem consigo alguns traumas do passado. Ou não foram curados, e devidamente curados, de feridas no passado. Nenhum de nós ficamos de fora. Em algum momento, em algum tempo, em alguma época, em alguma situação, circunstâncias, de repente nós fomos feridos, entristecemos-nos e trazemos isso hoje. Alguns lembram desses traumas e é mesmo que nada, é apenas uma história que ficou. Outros, quando ainda lembram do episódio, ainda se sentem mal. Ficam como que paralisados, frustrados. Começam a conviver com a baixa estima. Aí fica para a gente pensar um pouco, se nós estamos enquadrados nisso, se ainda temos alguma relação ruim com o passado. É óbvio que aquilo que é bom, a gente
também traz, mas a gente não traz como nostalgia, a gente não traz como uma recordação da qual a gente não abre mão e quer voltar no tempo. A gente simplesmente traz como coisa boa. Amém, queridos? Então, se você traz do passado algum trauma, hoje também há oportunidade de cura, há oportunidade de libertação nessa manhã. Como atleta, Paulo ele tinha percepção do seu mundo. Ele não era alguém isolado do mundo, da sua realidade, não. Hoje há quem esteja absolutamente por fora do que vem ocorrendo, do que vem acontecendo, o que a ciência vem descobrindo. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele diria assim: olha, gente, melhore a sua vida como um todo. Ele diria mais ou menos assim: olha, preste atenção no seu sono, você tem dormido? Está dormindo bem? Ou está passando por momentos de insônia? Preste atenção no seu sono. Cuide do seu corpo. Olhe para você. E Paulo, quando ele também faz menção sobre o cuidado do corpo, né? Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é da doutrina e de ti mesmo, é de ti mesmo e da doutrina. Porque você tem que estar bem para cuidar da doutrina. Exercite a sua mente. Cante muito. Foi muito bom o momento aqui de louvor, de adoração, né? A gente olha assim para cada um de vocês e a gente vê um sorriso nos lábios, né? Cantar é muito bom. Invista em seus relacionamentos interpessoais. É o que Paulo diria hoje para a gente. Por quê? Porque ele não vivia isolado. Ele estava bem atento ao que estava ocorrendo em sua volta. Ele diria hoje, olha, eu sei de 5 avanços científicos, apesar de outros que há por aí. A observação espacial está avançando, a engenharia genética também. Olha, gente, medicamentos contra Alzheimer. A ciência está aí produzindo. Nova geração de vacinas. Paulo seria bem atualizado hoje. Estaria bem atualizado hoje. E para quem não sabe, para quem gosta de TV, mas assiste só o que é bom, sabe muito bem separar o ruim do melhor, tá? Para esses aí, tem a tecnologia 3.0. Está chegando aí. Ela vai ampliar o sinal das TVs abertas, da TV aberta. Isso vai proporcionar a você que tenha na sua TV, sem pagar coisa alguma, alguns canais, ou a maioria deles, de streaming. Isso não é bom? Isso também é bom. Se você sabe fazer o uso correto da TV. Tecnologia 3.0. Provavelmente Paulo hoje seria assíduo e seria um leitor de primeira da Veja Digital, da Isto É, né? Lógico que talvez ele não empreenderia dinheiro, né? Numa simples revista, mas digitalmente ele estaria bem informado, com certeza. Queridos, Paulo tinha convicção
de que estava correndo, porque ele já havia ganho o céu e a vida eterna. Primeiro eu te pergunto, você tem andado atualizado quanto ao que vem ocorrendo hoje? É preocupação para alguns. É preocupação para alguns, porque a mídia traz até nós essas informações. E a gente, de repente, se vê assim, olha, eu tenho que correr atrás, me atualizar, senão eu fico. Não é assim? Eu me lembro que, na época que meu pai, ele trabalhava como eletricista, e hoje eu sou, né, também, mas ele, quando ia fazer um serviço, outro aqui, ele trabalhava para um empreiteiro na época, para um construtor, digo, e trabalhou 32 anos, só para esse construtor. E eu lembro que tinha o quê? Uns 10 anos, tal, pequeno eu ainda sou, né? Mas eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu ia junto para auxiliar, colocando tomada, né? E de vez em quando levava uns choques, né? De vez em quando ele esquecia lá, ligava o quadro, pronto, aí eu já, né, ficava esperto. Mas eu lembro que ele carregava uma sacola e ele colocava ali algumas ferramentas, né? Sem essa preocupação de boa apresentação, de cartão de visita na chegada, né? Não. Ele tinha já o serviço dele garantido por esse construtor e, na maior simplicidade, ele ia para o trabalho. Hoje, nós precisamos saber como nos portar, como nos comportar, como chegar, né? Precisamos ter a identificação devida, o uniforme, se possível. Precisamos ter todo o aparato para a gente não ser descartado, né? Olha, esse daí é alguém que a gente pode ou possa confiar, né? Não é assim, queridos? Então, se a gente não acelerar o passo, a gente fica para trás. Aí você diz assim, bom, então Paulo ele se apresenta como atleta e ele diz que estava correndo. Não estava correndo para ganhar o prêmio, para ganhar o céu, para adquirir a vida eterna. Mas Paulo estava correndo porque ele já havia ganho o céu e já havia ganho a vida eterna. Eu e você, nós também corremos. Por quê? Porque nós já sabemos, em nome de Jesus e glórias a Ele, que nós já ganhamos o céu e já ganhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Aí você diz, mas então não é necessário que eu me sacrifique de alguma forma? Não. Jesus já se entregou por mim e por você ali na cruz do Calvário. Amém? Hoje nós corremos a carreira. Corremos a carreira, porque nós temos certeza da vida eterna e temos certeza que o céu é o nosso lugar. Os Jogos Atléticos e Olímpicos de Atenas, somente o cidadão grego poderia participar. Então ele não participava dos Jogos para ganhar cidadania. Ele participava porque ele já tinha a cidadania. Ok? Nós corremos a carreira cristã porque já ganhamos o céu e ganhamos a vida eterna. Aí você diz, tá, e daí? E daí então? O que eu aprendo com isso? Quais são as lições que ficam para mim desse texto de Filipenses capítulo 3? Queridos, Paulo ele nos aponta aqui alguns princípios. Primeiro princípio, Paulo diz ter e tem uma santa insatisfação.
Ser insatisfeito, negativamente falando, não é bom. Porque tudo aquilo que vem à nossa mão não nos satisfaz. Mas essa santa insatisfação de Paulo, veja aí o versículo 12 e versículo 13, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, ok? Conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu tomo a decisão de fazer. Paulo não se considera o melhor. Olha, eu já cheguei lá. Já cheguei onde eu queria. Eu não preciso correr mais a carreira. Eu não preciso conhecer mais Jesus. Eu não preciso conhecer o propósito dele para a minha vida. Não, ele continua correndo, não ficando satisfeito com o que ele já alcançou. Queridos e de Deus, eu, você, cada um de nós, sempre podemos e devemos querer mais. Nós não podemos nos satisfazer com as experiências de hoje, porque eu tenho certeza que para mim e para você, as experiências que eu terei com Deus amanhã, elas serão maiores do que as experiências que nós temos hoje. Amém? Em nome de Jesus. E se você pensa que o meu futuro é esse hoje, que você está me vendo aqui, não é não. É muito mais do que isso, para a glória dele e em nome dele. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Paulo continua correndo. Para Paulo, era possível crescer, era possível progredir, era possível desenvolver-se. Você também está nessa corrida. Você está servindo a Deus. Você não vem simplesmente porque a casa do Senhor, você não vem simplesmente porque alguém marcou o dia, porque é dia agendado. Olha, hoje nós teremos um culto de adoração e louvor, não. Você está aqui porque Ele o trouxe, Ele a trouxe para adorá-lo e para experimentar dele, porque a experiência de ontem, ela pode ter sido muito boa, mas ela não vale para hoje. Hoje você tem que ser renovado, hoje você tem que ser visitado por Ele também, hoje Ele tem que falar ao seu coração, hoje Ele tem que ministrar na sua vida. Por isso você está aqui, não é por acaso. Você continua correndo, porque você não está satisfeito com aquilo que já recebeu. Por isso que essa é uma santa insatisfação. Aí quando a gente lê o versículo 12 e o versículo 15, a gente diz assim: olha, Paulo, ele se contradizeu, ele se contradisse. Versículo 12, versículo 15. Olha lá o que diz o versículo 12 e o versículo 15. Versículo 12 ele diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí no versículo 15, ele diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este mesmo modo de pensar. Há uma contradição aqui? Não. Paulo está dizendo aqui no versículo 15: todos, pois que somos amadurecidos, todos que somos maduros, todos que alcançamos a maturidade. Ele não está falando aqui de perfeição absoluta. Todos, pois que somos perfeitos, não, todos que alcançamos a maturidade. Essa palavra foi usada para descrever as experiências e o contraste de um homem maduro em relação a um jovem, para descrever
o sacrifício sem mácula, para representar aquele que é coroado como vencedor. Na corrida de São Silvestre e outras, você observa que só é vencedor aquele que chega na faixa. Sim ou não? Já deu todas as voltas e está na linha de chegada. Chegou primeiro, é o vencedor. Aí Paulo, por isso, ele afirma a sua qualificação para essa corrida. Ele diz, olha, eu sou amadurecido, eu sou experimentado, eu sou qualificado como atleta. Aí a gente faz uma análise introspectiva. Deus, eu tenho sido qualificado como atleta? Eu estou correndo bem? Estou correndo a carreira como tu queres que eu corra? Como estamos correndo, irmãos? Como corremos? Corremos com maturidade? Corremos a partir da experiência já obtida? Estamos qualificados para tanto? A gente vai fazendo essa análise introspectiva e falando com Deus. Senhor, como tu me vês? Queridos, com pelo menos essas 3 qualificações para a corrida, somos alertados quanto ao cuidado que devemos ter em relação à presunção espiritual. Aí você diz assim, não, eu adquiri a maturidade, sou experimentado, sou qualificado. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou tal. Eu acho que eu sou eu, né? É o eu do egocentrismo, né? O ego. Paulo tinha tudo para ser alguém assim. Olha aí o que ele diz. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele poderia, né, andar empinado. Ó, eu sou Paulo, né? Eu encontrei Jesus, eu me converti ali na estrada de Damasco. Mas eu continuo com todos aqueles adjetivos como antes. As pessoas olham para mim, as pessoas me admiram. Não, queridos, nós temos que tomar cuidado com essa presunção espiritual. Há hoje quem diga ser, eu sou mais espiritual que o... É como se tivesse um termômetro para medir a espiritualidade de alguém, né? Eu sou mais espiritual que o fulano de tal. Eu sou espiritual mesmo, porque eu venho... eu não perco um culto. Tem gente que nem vem, ou quando vem quando quer. Ei, espiritual? Não fale com outro, não, fale comigo. É mais ou menos assim, né? Presunção espiritual, cuidado com isso. É um grande perigo. Apocalipse 3:1. A igreja de Sardes ensina essa lição. Lá em Apocalipse 3, capítulo 1, na parte C do versículo, nós lemos ali, Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, estás morto. Agora, a igreja de Laodiceia.
Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, eu sou, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Cuidado com essa presunção espiritual. Eu pastoreei uma igreja há quase uns 40 anos atrás, Paraguaçu Paulista. E nós tínhamos uma irmã ali, uma querida, e não soube outras notícias, né, mas ela já tinha uma idade avançada. Veja só a presunção, né, espiritual. Ela era considerada na igreja como a profeta. A profeta. E aí nós tínhamos toda quinta-feira uma tarde da esperança. Ou tarde da bênção, como costumam chamar por aí, né? Mas era tarde da esperança. Nessa tarde da esperança, era uma reunião normal, um culto normal, como esse. No final, nós orávamos pelos enfermos, por aqueles que não estavam se sentindo bem, por aqueles que tinham problemas familiares e tal. Aí, essa irmã ficava de um lado e eu ficava do outro. Né? Aí era formada uma fila. Agora você conclua aí que fila era maior. Qual fila era maior? A fila da irmã. Enquanto eu orava por 3, ela tinha uns 50 na fila. Por quê? Porque ela era tida como a profeta. E pasmem, depois eu fiquei sabendo que alguém chegou na casa dela. Aliás, eu estava fazendo uma visita para ela, exatamente. Eu e a minha esposa estávamos fazendo uma visita para ela. E aí ela estava lá na cozinha, acho que arrumando alguma coisa para a gente, para nós comermos depois. Aí bateu lá no portão dela. Bateu palma lá e tal. Eu estava ali na sala, né? Fui. Falei, sim, pois não? É aqui que mora a vidente? Misericórdia. Agora a coisa ficou feia. Queridos, essa presunção espiritual, ela passa para os outros. Passa informação para os de fora. E passa uma informação até exagerada, errônea, absurda. Né? Eu esperava, sim, alguém chegar, a irmã fulano de tal está, é aqui que mora a vidente. Olha a diferença. Então, muito cuidado com a presunção espiritual. Fulano é mais espiritual que o outro. Eu só quero receber oração do fulano, porque o outro não... Vamos parar com isso, né? Isso é absolutamente antibíblico. Bom, se Paulo, ele diz que o primeiro princípio é a santa insatisfação, em segundo lugar ele diz assim, todos estão acordados? Amém? Então tá bom. O segundo princípio que Paulo nos ensina aqui é a dedicação. Ali no versículo 13, a segunda parte do versículo, diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim.
existe uma dedicação enorme do apóstolo aí, de Paulo. Ele se dedica em avançar. Ele não pretende ficar estagnado. Ele quer avançar, ir além de onde ele já se encontra. Uma coisa faço. Lucas capítulo 9, versículo 62, vamos ler? Lucas 9, 62. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqueles que trabalham com arado, hoje já temos máquinas, né, para isso, mas antes era na mão. Você lembra disso, né? O animalzinho na frente. Tá? E a gente observa o seguinte, que se eles tirassem os olhos da reta, da linha, tá, sairiam ou para a esquerda ou para a direita. Então, é o que nós temos nesse texto. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem está arando a terra e olha dos lados, perde o sentido, perde a direção. O arado sai da reta, sai da linha. É necessário, queridos, nessa corrida, foco e concentração. Estou correndo a carreira cristã, então vou correr a carreira cristã com foco e concentração, com dedicação. Eu não farei isso de forma relaxada. De qualquer jeito. Tanto faz como tanto fez. A questão é servir a Deus e pronto, ir à igreja, cumprir meu compromisso, a agenda e tudo bem. Não. Dedicação. E Marta? Você já pensou um pouco em Marta? Marta, ela andava inquieta, cuidando de tudo pertinente à casa, né? Não ficava nenhum momento sossegada. Aí Jesus pergunta, mas que é essa inquietação, Marta? Por quê? Porque você anda assim, né? Tão inquieta, sem concentração, sem foco. Hoje é diferente, queridos? Ou a gente encontra pessoas assim também? Sem concentração, sem foco. Às vezes nós até passamos por momentos assim, mas não permanecemos assim, né? Passamos por eles, né? Algum momento assim, estou sem foco, estou sem concentração, ou levantei hoje, não levantei legal, tal, né? Mas a gente passa, a gente não vive essa desconcentração. A gente apenas passa por ela. Eu chamo a sua atenção para o evangelista Moody. Antes de ser um grande evangelista, Moody, ele trabalhava com várias frentes no seu ministério. Ele dava conferências sobre escola dominical, ele ensinava o que realmente implicava uma escola dominical. Ele tinha uma associação cristã de moços, ele trabalhava, ele era assíduo nisso, ele tinha foco, e ele lidava com causas sociais também. Então, seu ministério era um leque, era diversificado. Aí um dia, em 1871, ele foi fazer uma cruzada, e nessa cruzada ele não foi assim, não teve muito foco, ele não teve muita concentração. Ele deixou uma porta aberta, dizendo para o auditório que estavam ali, dizendo assim, olha, se você não quiser aceitar Jesus hoje, se você não quiser
se converter hoje, se você não quiser entregar o seu coração para Ele hoje, então você pode fazê-lo amanhã. Faça isso amanhã. Amanhã estaremos novamente aqui. Amanhã nós daremos continuidade a esse evento, a esse congresso, a essa cruzada. Pode deixar para amanhã. Se você estiver relutando em vir, amanhã você vem. Hoje você vai para sua casa, pensa um pouco, amanhã você retorna e você se rende aos pés de Cristo. Queridos, mas naquela noite houve uma grande tragédia em Chicago. Um incêndio assim de enorme proporções. E várias pessoas que estavam naquela cruzada, no dia que ele disse isso, já não estavam mais no dia seguinte. Então as pessoas perderam a oportunidade de se renderem aos pés de Cristo por causa dessa atitude impensada de Moody. Só que sabe o que aconteceu? Depois disso, ele disse assim para si mesmo, falou, quer saber? A associação de moços, eu passo para outro. Ações sociais, outro vai fazer no meu lugar. Escola dominical, vou colocar outro para desenvolver essa área. Eu vou me preocupar apenas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Jesus para a conversão de vidas, conversão de almas. Quando o seu foco central passou a ser a pregação do Evangelho para a salvação de vidas, numa cruzada, ele ganhou 500.000 almas para Cristo. Você viu o que é foco? O que é concentração? Como nós servimos a Deus? Temos foco? Temos concentração? Ah, pastor, eu não consigo crescer. Talvez você não cresça, porque você está apegado ao passado. E por isso, e portanto, desmotivado. Queridos, Paulo, ele tinha tudo para sentar no divã de um psicanalista. Tinha tudo. Ele arrastava pessoas para os tribunais das suas próprias casas. Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele matava e mandava matar. Você diz, então ele era um doente. Antes da sua conversão? Pode ser que sim. Mas o zelo o fazia chegar a tanto. Mas aí ele se converteu. Ele se converteu. Sabe o que ele fez? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Me parece que no sábado houve uma palavra nesse sentido, nessa direção. Esquecer do que para trás ficou. Queridos, você não pode andar arrastando o passado. Você não vai crescer, você não vai viver bem, você não vai usufruir do que Deus tem para a sua vida hoje. Você pode até lembrar do passado como coisa boa, mas você não pode arrastá-lo para os dias de hoje. Hoje você tem que dizer assim como Neemias, descer eu? Trazer o passado para hoje? De maneira alguma. Ouça inferno e quem mais queira. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Amém, queridos? É isso que você tem que dizer. Essa tem que ser a sua postura. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Se ele olhasse para trás, ele iria parar no divã de um psicanalista. Paulo sepultou o passado. Sepulte o passado você também hoje. Viva a semana, uma semana diferenciada. Mas olha, eu estou vivendo o hoje, de fato, de verdade.
Alguém já diz assim, mas pastor, nem sempre eu gosto de viver o hoje, porque o hoje traz algumas implicações, né? O hoje traz responsabilidades, o hoje traz contas a pagar, o hoje traz não sei quem que vem na minha casa, né? O hoje traz alguém batendo na minha porta, né? E às vezes, sabe, eu até quero correr do hoje também. Ainda que eu não traga comigo o passado, mas o hoje para mim também não está muito bom, não. Mas você vai observar que quando você sepulta o passado, você vai viver o dia chamado hoje com maior alegria, com maior satisfação. Porque o que Deus tem hoje para você é mais do que Ele teve para você ontem. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Em terceiro e último lugar, Paulo fala sobre dedicação, mas ele fala também sobre determinação. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O verbo prosseguir no original é a mesma palavra usada quando Paulo perseguia a igreja. Eu prossigo perseguindo a igreja de Jesus. Agora, ele convertido, esse mesmo verbo prosseguir é usado para prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Essa palavra, ela descreve o caçador, que para não perder a sua presa, ele fica assim de olho. Ele não tira os olhos, ele nem pisca. Você já caçou? Tinha um saudoso tio, né, que a paixão dele era caça e pesca. O nome dele era Yasuhiro, é japonês, Yasuhiro Miyazaki, mas muito conhecido como Shiró, né? Olha o Shiró. Falava em caça e pesca, era com ele. E ele tinha 3, 4 cães perdigueiros, que ia junto, né? Interessante notar que aqueles cães, quando eles chegavam assim, próximo à caça, né? Eles se esticavam todos. Você já viu isso? Né? A cauda deles assim ficava estirada, né? Ia olhando na caça assim para não perder de vista, né? Iam para cima e pegava mesmo. Era assim. Uma vez eu fui junto, aí acabei encontrando na caminhada até chegar ao local, encontramos um cão, na verdade era uma cachorra ela estava com raiva, estava doente, né? E ela quis nos avançar, e quase pegou, não pegou, porque meu tio acabou sacrificando ali mesmo, né? Mas ela estava doente. Então eu não acompanhei muito, mas as vezes que eu acompanhei, era assim, para não perder a caça, para não perder a direção, para não perder o objeto de desejo, então fixava os olhos. Essa palavra é usada aqui. O caçador atrás da sua presa para não perder de vista. Prossigo para o alvo. Eu nem pisco. Eu prossigo para o alvo, para não perder o alvo, que é correr a carreira cristã e receber o prêmio em nome de Jesus. Você tem essa disponibilidade também de prosseguir, de não tirar os olhos da carreira, não tirar os olhos do prêmio, perseguir o alvo. No grego nós temos a palavra escopo, que significa alvo, perseguir a linha de chegada.
Numa Olimpíada, né, ou aquela corrida de São Silvestre, todos correm, não é verdade? É gente pra caramba, não é? Muita gente correndo. Mas todos aqueles que estão correndo levam o prêmio? Só um, né? Ou três. Primeiro lugar, segundo e terceiro. No máximo. O restante apenas correram. Mas nem todos levam o prêmio. O prêmio da soberana vocação. Ninguém recebe esse prêmio simplesmente por dizer, eu vou receber um prêmio. Então, sabe, eu vou ficar olhando, ficar esperando aqui ele chegar para mim. Vou aguardar que ele chegue para mim. Na corrida a gente tem que correr. Você já viu numa corrida alguém ficar parado? Não existe. Você corre para alcançar o prêmio. Pode até não alcançar, nem correr muito, nem estar preparado tal qual o atleta. Mas você correu. Você correu. Você se exercitou também. E aí aqueles que correm, de fato e de verdade, não ficam apreciando, não ficam estudando o que seja correr, não ficam imaginando o que seja o prêmio. Aqueles que correm são convocados a saírem da pista de corrida para receber o prêmio, para receber o troféu. É necessário correr, é necessário empreender todos os esforços para alcançar o prêmio. Amém, queridos? Você tem se esforçado para isso? Para ganhar o prêmio, alcançar o prêmio? O foco de Paulo era o princípio da sua disciplina. Versículo 15 e 16 diz assim, nós lemos, todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Alguém pensa assim, então Paulo está dizendo assim, então vocês se virem, se quiserem me ouvir, me ouçam, se não, Paulo não está dizendo isso. De maneira alguma, Paulo está dizendo, olha, é necessário que vocês se esforcem, que vocês também alcancem a maturidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 25. Ou 24 e 25, nós lemos assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. Graças a Deus. Por isso nós corremos. Então você não corre por simplesmente correr, mas para ganhar uma coroa incorruptível. Andemos, sugere, permaneça na linha, permaneça na sua raia. Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós a incorruptível. Paulo, ele tem uma meta. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Nós lemos ali. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ainda, no capítulo 2, 4 e 5, também diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar quem? No nosso caso, aquele
que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. É por isso, queridos, que nós observamos a palavra enquanto nós corremos a carreira que nos está proposta. Para concluir, Paulo ele diz, olha, como atleta, eu digo para cada um de vocês, deixe o passado no passado, viva o hoje com todas as suas implicações, e no futuro o melhor de Deus te aguarda, em nome de Jesus. Mas agora eu sou aqui pastor, e como pastor, eu conheço bem os cães. Uma palavra pesada, né, para os falsos mestres. Paulo aplica cães para os falsos mestres, para aqueles que estavam ensinando o oposto do evangelho. Cães. Ele dá exemplos de ensino, caráter, e a preocupação de Paulo é com os falsos mestres. Como pastor, ele protege o rebanho desses tais, pregando a verdade e denunciando o erro. É isso que Paulo faz. E na época haviam dois grupos, judaizantes, que acreditavam ser privilegiados, porque eles observavam a lei de Moisés, e os libertinos, né, afirmavam que quanto mais pecassem, mais graça de Deus virá sobre nós. De maneira alguma. E Paulo estava atento. Como pastor, ele exorta com firmeza e também chora por aqueles que ele estava ensinando e, ao mesmo tempo, esses a quem ele estava ensinando, alguns estavam sendo levados a viverem o que os judaizantes e os libertinos estavam vivendo. Por isso ele diz, eu choro, eu derramo lágrimas, porque eu ensino, repreendo, e mesmo assim eu estou vendo que alguns estão escorregando. Paulo, como pastor, ele não se engana acerca dos falsos mestres. Ele diz, o Deus deles é o ventre, é o umbigo, só pensa neles, é o útero. A única preocupação deles é eles mesmos. Eles não estão preocupados mais com ninguém. Eles e eles. Os falsos mestres olham para si mesmos. Gálatas 1:9. Nós lemos ali em Gálatas 1:9. Para a gente encerrar. Eu pensei que eu ouvia um aleluia grande agora, né? Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.